Oi gente, eu sou a Duda e hoje, no clima do Halloween, eu vim conversar com vocês sobre 4 livros de zumbis que eu acho muito legais. Vou começar por um que eu li há vários anos e é um dos que eu mais gosto. É O Celular, de Stephen King. Não vai dar pra mostrar diretamente porque ele tá fazendo muito reflexo na câmera, que no caso estou filmando pelo iPad. Ele tá fazendo esse reflexo porque eu consegui através de uma troca na época no Scooby e a pessoa mandou ele... Sabe quando você coloca aquele papel por cima, né? Papel contato por cima? Então o meu é assim, desse jeito, plastificado. Eu gosto muito deste livro. Em momento algum ele chega a chamar os zumbis de zumbis. Eu acho que o nome que o King utiliza são fonáticos. Eles são espécie de zumbis induzidos por conta do sinal sonoro, aí um sinal diferenciado numa frequência estranha, que todos eles receberam através do celular. Eu sei que já foi lançado um filme deste livro, só que o filme não é bom, eu assisti, não gostei muito, apesar de eu gostar muito do John Cusack, o filme ficou bem fraco e não tem nada a ver com o livro. Eu adorei o grupo de personagens que se formam, ele tem algumas cenas bem cruas, algumas cenas violentas, a cara do King nessas coisas. Eu gostei muito da progressão do suspense ao longo deste livro. São dos piores zumbis que alguém pode pensar, porque eles têm alguns poderes especiais que acabam sendo desenvolvidos ao longo do livro e fica todo esse mistério do que é que aconteceu e alguns personagens que eles encontram pelo caminho vão formulando teorias. O fato de levantarem várias teorias a respeito do assunto já é o suficiente, porque eu vejo alguns livros que não têm uma solução para o mistério, mas o autor foi preguiçoso, ele sequer pensou muito a respeito disso, elaborou o que poderia ser. E o Stephen King vai elaborando através dos seus personagens várias hipóteses do que é que pode ter acontecido. Eu gostei do final do livro, achei um final interessante, acho que condiz assim com o que ele foi passando ao longo da história. Apesar de não ser um final completamente fechadinho, é um final que deixa a gente pensando assim, o que aconteceu, se realmente foi, não foi, enfim, não posso entrar em muitos detalhes, mas assim, não tem nada a ver com o filme, gente, é sério. Podem ir sem medo, porque o livro é muito, muito legal. Em contraste a este, que eu li há mais tempo, um que eu li este ano, recentemente, foi o A Noite que Devorou o Mundo, não, A Noite Devorou o Mundo, do P.T.A. Garmin, que na verdade é um pseudônimo para um autor, que eu esqueci o nome agora. Ele é um autor francês. Este foi um dos livros de zumbis mais diferentes que eu li. Eu tô vendo que meu óculos tá fazendo reflexo, né? Mas não tem muito o que fazer agora. Este foi um dos livros de zumbis mais diferentes que eu li, porque ele vai trazer uma pegada assim, mais existencialista, ele vai trazer muitas reflexões. É como se os zumbis estivessem até mais em segundo plano. Ao mesmo tempo, ele vai fazendo toda essa jornada de sobrevivência deste personagem que se vê sozinho em um prédio e tudo mais. Mas o forte do livro é justamente essa progressão dos pensamentos do protagonista, o estado em que ele se encontra do início, no meio, no final, a progressão psicológica e como ele vai vivenciando essa situação e as reflexões que ele traz. Então eu achei isso muito bacana neste livro, é um livro de zumbis bem diferente. Todos esses livros de zumbis que eu peguei são bem diferentes um do outro, eles têm propostas diferentes, então... Tá aqui, A Noite que Devorou o Mundo, tem vídeo aqui no canal sobre ele. Outro que não poderia deixar de estar aqui neste top 4 é o Guerra Mundial Z. Este livro é incrível, eu adorei a forma como o autor desenvolveu a história. Também é outro que não tem absolutamente nada a ver com o filme que fizeram. Pegaram apenas o nome e o título e fizeram uma história completamente diferente. Eu não sei o que foi isso que aconteceu, porque eles poderiam simplesmente ter colocado outro título e não vinculado uma coisa a outra, porque realmente não se parecem em nada. Nem em personagem, nem na solução, nem nos zumbis, nada. Eles são completamente distintos. Aquela solução do filme não é a solução deste livro. É um livro em formato de documentário, então é como se já tivesse passado a Guerra Mundial Z. Existem os sobreviventes e esse personagem vai entrevistando várias pessoas ao redor do mundo. Pessoas que ocupam cargos distintos, de classes sociais distintas e países distintos. Então ele vai ter essa visão muito ampla. E é incrível como ele conseguiu se colocar na pele dessas pessoas e pesquisar a fundo estratégias políticas e militares, enfim. Eu achei o livro muito completo. Tem até uma parte aqui no Brasil, claro, porque nós fazemos parte do mundo, né? Às vezes a gente se sente meio por fora dessas coisas. Mas o Max Brooks não nos deixou de fora, ele coloca uma parte aqui também. Eu achei esse livro incrível, gente. Esse é um dos meus preferidos de zumbis, assim, até desses que eu estou mostrando, é um dos que eu mais gosto. Porque a proposta dele é muito legal e o autor teve uma visão muito grande assim para poder escrevê-lo. Não foi nada fácil e é um livro bem completo. Então fica aqui a dica também. Este tem resenha no blog. E por fim nós temos o pai de todos os livros de zumbis, a pessoa que criou os zumbis como nós os conhecemos, que
que é o A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Essa edição tem o primeiro e a sua continuação, do John Russo. E o John Russo, junto com o Jorge Romero, foram os criadores dos zumbis que nós conhecemos hoje. Porque antes disso, os zumbis eram meros defuntos que andavam por aí sem um propósito definido. E foi apenas através desta história que eles criaram que eles colocaram este fator carne humana e contágio, que é justamente o que aterroriza nessas criaturas, que as tornou grandes vilões, os grandes vilões que nós conhecemos. Eles contribuíram muito para as histórias de zumbis, e a história original está aqui, que ele escreveu depois que o filme foi lançado. Ele romanceou a história do filme, mas foi a mesma pessoa que criou a história para o filme que criou também o romance, que escreveu o romance. O interessante é que a continuação é uma novidade, porque a continuação que saiu nos cinemas não é esta continuação, foi modificada. Então esta aqui é a continuação original, que o autor idealizou e transformou em livro também. É um livro violento, tem umas partes bem cruas. Se ele tivesse sido escrito hoje em dia, ele não seria nada original. Mas a gente tem que parar pra pensar que ele foi escrito na década de 60 e que ele trouxe um conceito que ninguém ainda havia pensado. Então ele é extremamente original e só por isso já vale a leitura, porque é sempre bom conhecer onde essas coisas nasceram, essas coisas que estão tão presentes na cultura pop hoje. E ele tem suspense, ele se passa em propriedades rurais, longe das cidades grandes, que é justamente onde o problema dos zumbis são maiores, que geralmente é o contrário, né? Porque geralmente eles estão mais nas grandes cidades e as propriedades rurais são mais abandonadas. Não é o caso aqui, eles conseguiram se fortificar nas grandes cidades e nas propriedades rurais é onde o problema realmente está batendo e as pessoas estão lá tentando se fechar em suas casas e morrendo de medo desses defuntos que eles não sabem muito bem o que são. Então não existe nem aquela associação à palavra a um zumbi, porque hoje em dia, se acontecesse algo do tipo, claro que não, mas se acontecesse, a gente associaria logo a são zumbis. Mas não existiam esses tipos de zumbis aqui nessa história. Então vocês percebem como a coisa é realmente nova. É muito bom este livro, gente. Não fiz vídeo sobre ele, mas eu fiz uma resenha escrita lá no blog na época. E a melhor parte vem agora, porque eu vou sortear, junto em parceria com a Dark Side Books, um exemplar deste livro para vocês. Mas esse aqui é a Limited Edition, e como o nome já diz, Limited Edition é uma edição limitada, ela não está mais à venda. Então eu vou sortear um exemplar da edição, da Classic Edition, né, que é a edição normal, mas que também é super linda e caprichada. Por dentro ela é exatamente igual, por dentro ela tem a mesma diagramação, algumas imagens e tudo mais, então ó. Essa parte de dentro é exatamente igual. O que muda mesmo é a capa, né? Que não é a capa dura e a capa é diferente. Mas enfim, né? O que importa é o livro, e o livro também está muito bonito na Classic Edition. Porque a Dark Side Books sempre arrasa aí na diagramação de suas edições. Eu vou sortear um exemplar deste livro até o dia 30 de outubro. No dia 31 eu faço o sorteio para vocês. Quem quiser participar, basta clicar aqui embaixo no link que vai redirecionar para a página do blog. E lá vocês encontram o formulário e tudo certinho. É bem simples. Basta estar inscrito no canal. São 4 livros muito bons, 4 livros que eu gostei muito e eu espero que vocês gostem também. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, participa da promoção que está super legal. Beijos e até a próxima!